Fala pessoal, tudo bem com vocês? Super Bira na área, tamo junto novamente. Agradecer sempre aí os inscritos no canal. A gente ficou um tempinho aí fora das ruas, a câmera deu pau, mas a gente já conseguiu arrumar e em breve aí a gente já tá na rua aí gravando nossos rolês aleatórios, tá? Mas no vídeo de hoje, galera, a gente queria debater aqui com vocês aqui um assunto muito difícil, muito complicado, tá? A gente tem acompanhado a evolução, o número de motos tem aumentado a cada vez com uma velocidade assim assustadora em São Paulo, mesmo com os preços das motos lá nas alturas, tá? É o principal entrada no mercado de trabalho aí para a garotada, como foi para mim também, tá? Então a gente queria falar hoje de um assunto espinhoso, um assunto difícil, que é o número de óbitos, né, dos acidentes de moto, que tem aumentado aí mesmo com a implementação da faixa azul. A gente acompanha os noticiários sempre, né? Então percebe-se que o aumento foi muito acentuado aí nos últimos meses e segundo os dados aqui dos jornais, das informações coletadas aí aos órgãos que fiscaliza isso, tivemos aí 45 óbitos, aí foi um recorde, né? Então eu gostaria aqui de trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto. Então eu vou começar o seguinte, galera. Eu perdi ente querido, perdi amigos na época que eu trabalhava de motoboy, né? Então era uma época muito difícil, né? Que os carros ainda não tinham essa noção que tem hoje, né? A maioria dos carros hoje ajuda, né? Mas tem sempre uns que não. Mas o número de motoristas que ajuda tem cada vez aumentado. O que está faltando é um pouco de consciência aí da parte da gente aí, motociclista, tá? Não tô tirando da reta não, eu também me incluo aí nessas pessoas aí. Aqui eu já tô num tempinho, a gente já aprendeu, tá? Não precisou sofrer nenhum acidente grave para aprender. Então, o que eu venho observado aqui é que, de acordo aí com o aumento dessas motocas, aí a galera hoje existe o efeito manada, que chega muito mais, numa velocidade muito mais rápida do que da minha época de motoboy. Então, da minha época, o efeito manada, a gente sempre usava, se você via a galera usando um capacete Samarino, uma jaqueta CR, a galera gostava de serrar ali a rabeta, tirar aí a carenagem da rabeta, e isso a gente ficava observando na rua, e isso era o efeito manada. A gente não sabe por que fazia, mas a gente fazia. E hoje o efeito manada ele chega numa velocidade assustadora, né, por causa das redes sociais, né, então chega muito rápido, né. Então hoje o cara compra uma moto aí, uma influência digital, seja lá qual for, mas lembrando que a moto do cara, o cara faz o que ele quiser, senão a internet, você sabe, você arruma uma treta desgramada com isso. Então a primeira coisa que o cara faz na internet, tem lá 1 milhão de seguidores, o cara compra uma moto zero, já tira logo o filtro e já joga fora. Então hoje é uma mania, né, o efeito manada chega de uma forma assim avassaladora. Então hoje o cara compra uma moto zero, já filtro, já joga o filtro fora, né? Acho que a Honda já vai, daqui a pouco ela vai economizar um dinheiro, não vai nem colocar filtro na moto, porque as pessoas arrancam mesmo. Eu já vi cara que ele arranca tudo, a tampa, fica aquele buraco lá. E aí um escapamento também, que eu não gosto desse escapamento, eu gosto do estraladorzinho, da Turbal originalzinho, mas sem precisar tirar filtro, só para fazer um ronquinho legal. Mas hoje tira tudo, coloca aquele escapamentão. E aqui em São Paulo, não sei que cidade você está me assistindo aqui, mas aqui em São Paulo, abrir o semáforo é corrida, é um se matando para chegar no próximo semáforo, aí o corredor aperta, aí vê aperta a funila, é uma loucura. Horários de pico, então, é uma coisa louca. Não vem me falar aqui que é entrega, que na hora de ir para trampar de manhã, na hora de volta, não tem nada de entrega. Eu conheço motoboy porque eu fui 15 anos motoca, então eu conheço motoboy de longe. Então não tem nada a ver com motoboy. Os acidentes acontecem principalmente na Zona Sul, segundo as informações, eu coletei os dados aqui. Avenida Teotônio Vilela, a qual eu passo sempre, né? Estrada de Itapecerica, marginais ali, a Expressa, na Marginal Tietê, Raposo Tavares e Radial Leste, mas o local de maior acidente foi aqui na região da Zona Sul, no extremo sul aqui, onde eu me encontro hoje aqui no Grajaú. Então a mensagem aqui, galera, é que a gente precisa tirar um pouco aí do acelerador, mano. Não precisa estar postando corrida o tempo todo, cara. A galera é muito do acelerador. E o escapamento, tirar o filtro, isso te cita um pouco o acelerar. Eu vejo que a galera do bololô, eles já vem a milhão, cara. Se você não sai da frente, às vezes eu tô 80 por hora, o cara quer passar de qualquer jeito. Tem outro motoca na frente, ele não vai para lugar nenhum, mas ele tá ali, bebe o tempo todo, ele quer passar e você tem que sair pro cara passar e a gente torce para vai com Deus, que tudo dê certo, mas tá uma coisa assim muito acima do normal, né, do tempo que eu trabalhava de motoboy. Até porque no tempo que eu trabalhava de motoboy,
a galera era um pessoal assim mais velho, porque não era fácil comprar uma moto nessa época, né? Então você não via, era dificilmente você ver cara com 18 anos com uma moto. Então eram os caras de 30, 35, na grande maioria, na época que começou os trabalhos de motoboy, eram ex-presidiário, a galera que estava recomeçando a vida, pai de família. Então se você fizesse esse tipo de atitude, você já era repreendido pela própria comunidade, pelos próprios motoqueiros. Se fizesse merda, você já tomava um couro lá. E hoje não, hoje tá uma loucura, né? Muita rapaziada aí que gosta mesmo de acelerar, porque andar a milhão é um estilo, o cara gosta daquele estilo, ele vai andar e não quer saber, poucos mudam, né? É o estilo do cara, mas dificilmente ele vai manter, sobreviver, porque é uma roleta russa. Eu, de todos aqueles que da época eu trabalhava, até as pessoas de agora que andam desse naipe, a gente já sabe que as chances de acontecer uma tragédia é muito maior. Porque, galera, quando a gente começa a andar de moto, a gente já começa com 100% de chance de cair. E aí você vai aprendendo e você pode reduzir aí até para 70%, mas o risco sempre vai existir. Mas tem aqueles que elevam a 300%, a 400%, porque infelizmente o escapamentão aí, barulhento e o filtro, ele te incita a acelerar mais. Quem andou de moto sabe como é que é. Já andou de 7 galo com 4 em 1? Aquilo faz com que você... eu já andei... Eu vou falar para você, você quer acelerar e o ronco te incita. Mesma coisa com essas motos de baixa cilindrada. Você vai ali, a galera não troca nem de marcha. Você daquele jeito. De manhã aqui, quando eu saio, eu estou muito tentinho ali, 70, eu faço uma leitura do trânsito, os locais que tem mudança de faixa, os locais que tem o corredor estreito um pouco, eu dou uma reduzida. E a galera não quer saber e tal, mas a gente sabe que infelizmente a chance desse tipo de piloto entrar numa situação que pode acabar com a vida dele é muito mais, as chances são maiores, né? Então eu prefiro evitar, deixo passar, né? Principalmente se o cara estiver trampando, tudo bem, mas de manhã e na hora de volta é corrida mesmo, ninguém está trampando, é uma loucura. Então São Paulo sempre foi assim, só que agora está muito pior, ou seja, cada vez que vai aumentando moto, vai aumentando, e aí a gente tenta aqui fazer um apelo para a galera tentar pelo menos reduzir um pouco, vamos se valorizar, né? Esses aplicativos que, na minha opinião, eles pioraram as condições dos motoca. Eu fui motoboy e eu posso afirmar para você que hoje está muito pior do que era antes, né? Mas cada um na sua época, né? Respeito, né? Então, os caras estão achando bom, tá ótimo, mas eu falo para você que piorou porque a gente não tem mais identidade, né, com o público, né? Antes eu trabalhava de motoboy, eu subia até o apartamento da pessoa na região de Pinheiros, ali, região de classe média alta, porque a gente era os mesmos motoboys sempre, né? Então você pegava, conhecia já o porteiro, os clientes, era sempre os mesmos. Então você subia até a porta, né? Então você ia até o apartamento, era comum a gente entrar. E eu tô falando para vocês que eu parei de trabalhar de moto, meu último trampo de motoboy eu parei em 2008, né, mano? Foi em 2008 que eu parei, mas eu já estava entre moto e caminhão e ônibus, né? Eu trabalhei numa empresa e eu fui subindo, né? O motorista faltou e eu tinha habilitação, eu acabei ficando como motorista de caminhão na época numa empresa. Aí depois eu encerrei a carreira de rua e estou em outra atividade. Mas o que eu gosto de falar aqui é um apelo, né? Eu gostaria de falar um apelo aí pra galera aí. Vamos tentar aí reduzir um pouco essa velocidade toda. Pra que tanta pressa? E é pressa para chegar a lugar nenhum, porque eu acabo encontrando todo mundo no próximo semáforo. Então, quando você aprende isso, a vida fica muito mais divertida. Você começa a dar risada no trânsito. Eu dou risada o dia inteiro no trânsito, com motorista, com motos, porque o motorista fica o tempo todo. Parou no farol, ele já saca o celular. Aí o farol abre, ele já mete o pé no acelerador. Às vezes já vi cena do cara derrubar o motoca, porque o farol nem abriu, ele viu o carro saindo, ele estava mexendo no celular, ele levantou e derrubou o motoca. Já vi motoca no corredor da 23 de maio, na faixa azul, olhando para o celular, porque agora todo mundo precisa do celular para se localizar, e na minha época era tudo no guia, a gente tinha que se virar, mas cada um na sua época, como eu estou falando, né? Então, galera, só queria fazer esse vídeo aqui para um apelo aí para a galera, né, velho? Vamos tirar um pouco aí da mão do acelerador, vamos se valorizar, vamos ser felizes, andar de moto, dá para se divertir, mas em São Paulo, infelizmente, tá cada vez mais complicado, muita buzina, daqui a pouco a gente vai virar uma Índia, né? O número de moto vai aumentar, porque andar de moto é realmente um grande barato, tá? Então era só isso que eu queria falar, pessoal, um apelo, né, para a galera que anda de moto, para a gente se valorizar mais, né,
quer fazer barulho, infelizmente não tem como sair mais disso, né? O efeito manada é realmente inexplicável, né? Então, todo mundo está fazendo, eu vou fazer, e aí vira esse inferno, beleza? Então, essa semana a gente volta a gravar. Esse vídeo eu só queria trocar ideia com vocês, tá? Então deixa aí um comentário, né? Se inscreva no canal, fale aí o que você quer que a gente, qual a moto que você quer que a gente vá atrás, né? A gente vai começar agora a próxima temporada aí do rolezão aleatório aí, do teste rádio emocionado, e a gente já tem as motos favoritas aí, que a próxima semana eu já falo pra vocês. Beleza? Então, galera, obrigado pra você que acompanhou aí, se inscreva no canal, é nóis, tamo junto, fui!